Gente, vamos mudar de assunto um pouquinho e falar um pouquinho do Rio de Janeiro, porque lá militares da Marinha e agentes da Guarda Portuária montaram postos de fiscalização nos acessos ao porto no primeiro dia do decreto de garantia da lei e da ordem. Foram usados espelhos, por exemplo, para checar por baixo dos carros o que havia ali. Quem traz detalhes dessa operação é o nosso Rodrigo Viga. Ô Viga, como é que tá a repercussão aí? Tô vendo que você tá bem em frente a um carro da Marinha, é isso? É um blindado, Paulo. Bom dia para você, dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil. A gente está na região do Porto do Rio de Janeiro, região portuária do Rio de Janeiro. E a gente vai pedir agora para o nosso cinegrafista Rodrigo Tessari dar um passeio aqui, dar uma panorâmica, um giro, porque vai mostrar justamente isso que você relatou agora há pouco para os nossos ouvintes, espectadores e internautas desse Morning Show. Você vê que ali, a região de entrada aqui do Porto do Rio de Janeiro, é um dos portões do Porto do Rio de Janeiro, tem a autoridade portuária ali e fardados, os capacetes verdes, fuzileiros navais, estão devidamente armados. Tem esse tal espelho que você bem citou, está na mão daquele fuzileiro naval, que ele vai colocar embaixo do carro para saber se está entrando algum material ilegal, um entorpecente, uma arma ou alguma coisa do gênero. Agora há pouco tinha uma movimentação maior de veículos aqui na região central do Rio de Janeiro. Depende do horário, existe uma sazonalidade nesse fluxo de entra e sai de veículos na região portuária, mas o fato, como você bem disse, é que começou a valer hoje o decreto da garantia da lei e da ordem, e ele vai ter validade de 6 meses, vai até o início de maio de 2024, perspectiva que seja até o dia 3 de maio de 2024. São 1.900 homens da Marinha do Brasil destacados para essa operação da garantia da lei e da ordem, que na prática dá poder de polícia aos militares das Forças Armadas. São 120 meios, como eles chamam, equipamentos blindados, como esse aqui da Marinha do Brasil. O Exército vai ficar mais focado nas regiões de fronteira com 2.000 homens, e a Aeronáutica vai destacar cerca de 600 homens para operações dentro do âmbito dessa garantia da lei e da ordem. O foco principal dessa vez é outras GLOs, viu, Paulo? É importante lembrar, especialmente aqui no Rio de Janeiro, o foco maior eram as áreas conflagradas, né? Eram as comunidades, as favelas dominadas por traficantes e ou milicianos. Agora tem mais um foco aeroportuário, vamos dizer assim. Aqui no Rio de Janeiro, o olhar especial da Marinha do Brasil para Porto de Sepetiba, Porto de Itaguaí, Porto da cidade, além, é claro, da Baía de Guanabara. E em São Paulo, Aeroporto Internacional de Guarulhos, acesso ao Porto de Santos e Porto de Santos. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro também haverá atuação dos militares no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Com o objetivo, asfixiar, estrangular o que eles chamam de logística do crime organizado. Volta e meia, vocês noticiam aí em São Paulo, eu noticio aqui no Rio de Janeiro, a apreensão de quilos e quilos, toneladas de drogas, maconha, cocaína nos portos do Rio de Janeiro, ou circulando pela Baía de Guanabara, pela região do Porto de Santos. Então, essa GLO tem como objetivo principal atacar, estrangular, asfixiar a logística do crime organizado. Duração de 6 meses, vai até o começo de 2024. Muitas pessoas se perguntam, por que não foi feito antes? Porque é preciso assinar, baixar esse decreto da GLO para dar poder de polícia aos militares das Forças Armadas. Eu conversei com vários militares aqui, inclusive o porta-voz da Marinha, que me disse que se for necessário, se necessário for, a Marinha está pronta para exercer esse poder de polícia, caso essa GLO seja estendida para um período para além dos 6 meses previstos no decreto, viu, Paulo? Muito bem, obrigado, viu, Viga, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Renatão Batista me pediu a palavra para falar disso, por favor. Eu queria comentar sobre essa GLO, Paulo. Do meu ponto de vista, me parece algo que é paliativo, tá? Quando a gente está falando disso. Claro que fiscalizar os portos e aeroportos é algo importante, né? O Porto, só o Porto de Santos é responsável por 25% das exportações brasileiras. A gente pegar ali no Rio ainda onde está sendo feito, enfim, vai para muito mais. Agora o ponto é o seguinte, essa é uma medida que quando a gente fala de combate ao crime organizado, não é o tipo de medida que vai tratar do principal problema, que é
asfixiar o crime organizado onde ele faz o seu recurso. Eu acho que o governo federal, como já foi feito em outras épocas, precisa olhar a situação do Rio de Janeiro, da Bahia, de outros estados, como estados que perderam absolutamente o controle na segurança pública. São estados que não têm mais condições de tocar a própria segurança pública. Isso porque já se tornaram estados onde o narco-estado tomou conta, onde o narcotráfico está entranhado nas instituições públicas, inclusive na política e em vários outros. Então fica muito difícil um Estado que está assim, amarrado dessa forma, combater o crime organizado como deve combater. Eu já falei aqui em outros programas da Jovem Pan que eu defendo que o Estado brasileiro declare guerra ao narcotráfico, declare guerra às organizações criminosas. A gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, o crime organizado tomando conta do território brasileiro, fazendo as próprias leis. A gente noticiou aqui há umas 2 semanas o caso dos médicos que foram assassinados no Rio de Janeiro. Simplesmente o crime organizado, depois de ter visto que matou uma pessoa por engano, resolveu fazer um tribunal do crime, televisionado de dentro da cadeia. Meu Deus do céu, até quando que a gente vai achar isso normal? A gente precisa declarar guerra ao narcotráfico e ir para cima das organizações criminosas. Essa é uma medida aqui do meu ponto de vista. Claro, é importante ter essa fiscalização nos portos, nos aeroportos, mas ainda é muito pouco. O que você acha, Laninha? Não, eu ia só dizer que eu concordo com o Renato. E não é só o Rio e Bahia. Se você lembrar, Ceará teve o mesmo problema. São Paulo, a gente só não vive o mesmo problema porque aqui o PCC, as pessoas tratam o PCC como um emprego, né? Um trabalho. Então é mais profissionalizado. É uma só, não é uma Exato. guerra, né? Você só tem uma facção, lá na Bahia são 12 facções criminosas. Aqui você só tem uma e o cara leva como profissão. Então é um negócio mais norte do país, sério, organizado, mas não deixa de ser um crime organizado. Ninguém está aqui protegendo ou elogiando o PCC. Não, tá? Então, assim, eu tenho um pouco de medo da palavra guerra, porque acaba você tendo baixa de inocentes, mas é o que eu disse, né? Essa história do GLO no Rio de Janeiro, me desculpa, estava conversando aqui com o Mano, quantas vezes nós já vimos operações desse tipo do Exército entrando nas ruas do Rio de Janeiro por 6 meses e não adiantou nada, porque saem as Forças Armadas, o crime organizado, de novo, assume o espaço onde o Estado não está presente. Então, a única forma de se fazer isso é estrangulando o braço financeiro. E a gente sabe que o braço financeiro está em criptoativos. Então a gente precisa de inteligência na polícia e não de forças armadas. Vai ser bacana? Vai dar mais segurança para quem está no Rio de Janeiro, na Bahia, aqui em São Paulo, etc. Vai. Mas é muito passageiro e você, na verdade, assim, é um paliativo, né? Você está com o Brasil, em termos de segurança pública, é um país que está na UTI, com tumor no cérebro, e aí você vem com morfina para tentar estancar a dor, mas você não vai resolver o problema. Sempre foi assim, né? Brasil sempre focou em operações na questão da segurança pública e não em política de Estado, né? Paulo, só um comentário. Foi um negócio assim, rápido, pontual. Sim, não, eu acho que, claro, eu acho importante também as operações ostensivas quando elas são feitas. A gente tem aqui a Operação Escudo que foi feita no litoral de São Paulo e que no momento em que a polícia fez aquele cerco na região, foi assim, uma região que passou a não ter mais praticamente nenhum crime, ao menos no tempo que a polícia estava lá. Claro que quando a polícia sai, as coisas retomam e por isso a importância... E não deixa de ter o PCC lá, exatamente, né? de asfixiar o braço financeiro das organizações criminosas, que, claro, estão também em criptoativos, mas também estão em muitas áreas que as pessoas sabem. Quem não sabe, por exemplo, linhas de transporte público em várias cidades do país são controlados pelo crime organizado. Isso daí já, assim, as pessoas sabem nas ruas. Rio de Janeiro, né? Várias, exatamente. Venda de gás, instalação de internet, em alguns territórios são dominados pela milícia. E vale lembrar que essa questão do armamento foi como o Renato falou. Você já tem o crime organizado enraizado nas instituições. Você vê que do arsenal de guerra aqui de São Paulo sumiram algumas armas que foram encontradas no Rio de Janeiro. Como é que isso acontece? Você está concordando muito com o Renato Batista, hein, Helene? É verdade. É só porque é início de semana, né? O Chico Kobayashi, por favor, meu amigo. Eu tô achando incrível, né? Esse papo de concordância com todos nós. De comadre. Pois é, mas tem uma questão aí que eu queria reforçar. No Rio de Janeiro a gente tem uma peculiaridade, né? A Helene dizia que no estado de São Paulo a gente tem uma facção criminosa que domina tudo, que é o primeiro comando da capital, o PCC. Então, aparentemente a gente tem um conflito no estado de São Paulo, que é facção criminosa
contra a força policial. No Rio de Janeiro, esse cálculo complica um pouco mais, porque a gente tem facções criminosas que lidam contra a polícia, contra o Estado e também entre si. Além disso, nós temos um terceiro ator importante, que é a milícia, que concorre contra as facções criminosas e contra a polícia. Então você veja, Paulo e meus colegas, como o cálculo é difícil no Rio de Janeiro, porque a gente tem várias entidades, uma legal, que é a Defensora do Estado, a polícia, e outras tantas ilegais, as facções criminosas e as milícias, concorrendo entre si pelo território, pelo espaço, pelo poder, e eles vão saindo daquele flanco simplesmente do tráfico de drogas, porque isso ficou para trás. Não é só tráfico de drogas hoje. A gente tem lavagem de dinheiro, a gente tem a infiltração desses entes na política, a gente tem a infiltração desses entes nos setores, nas esferas da sociedade, e isso vai enraizando. Então, a questão no Rio de Janeiro é uma questão complicadíssima e, claro, tem um primeiro passo, esse da GLO nos portos e aeroportos, que é para evitar a exportação da droga e, portanto, um braço financeiro, mas que tem um caminho muito longo ainda pela frente, que passa por muitos outros fatores, e eu acho que poderia começar, primeiramente, pelo nosso sistema penitenciário, porque não é possível que alguém custodiado, alguém que está sob o poder do Estado, preso num espaço de território do poder público e continua comandando todas essas facções de dentro do presídio. Eu acho que seria um início importante já começar pelo sistema penitenciário e daí em diante avançar. Paulinho. Muito bem. Para você que está no rádio, uma rápida pausa, são 10:11. Maninho, você me pediu? Eu gosto quando você fala de política consistente, baseada em dados, mano. Pois é. E evidência. E eu acho que o Coma trouxe um ponto essencial, que é, a gente não pode dissociar o combate ao crime organizado da gestão dos presídios. E eu acho que passou da hora do Estado brasileiro ter uma conversa franca com a sociedade e admitir a sua incompetência para cuidar da gestão dos presídios e discutirmos um novo modelo. A gente precisa privatizar a gestão de presídios para ter, de fato, uma gestão baseada em eficiência. Não dá para aceitar a continuação desse modelo onde o crime organizado comanda as cadeias. A gente precisa trazer a iniciativa privada e fazer um choque de eficiência na gestão dos presídios, que também precisa se estender para o trabalho do sistema de justiça como um todo. Quando a gente olha os índices de resolução de homicídios no Brasil, são vergonhosos. Do ponto de vista de homicídios, a média nacional é de abaixo de 30% de resolução. Ou seja, você tem a cada 10 homicídios, 7, o Estado não é capaz de dizer quem fez o homicídio, qual foi a motivação, ou seja, não resolve o crime. Quando a gente sai do homicídio e pensa em roubos e furtos, aí no estado de São Paulo, que é um dos mais eficientes, nos últimos 10 anos, em nenhum dos anos, a resolução de homicídios, a resolução de assaltos e furtos foi acima de 5%. Ou seja, é um escândalo. A gente convive com a ideia de que o Estado brasileiro não vai resolver, não vai descobrir quem são os criminosos que cometem os crimes do dia a dia. Enquanto isso continuar, operações específicas vão ser sempre uma questão de enxugar gelo, que pode ter um efeito imediato, mas que com pouco tempo, se você não tem um sistema de justiça funcionando de forma eficiente para punir de fato o crime e resolver, solucionar os casos para poder de fato ter uma resolutividade dos crimes, a gente vai ver esse ciclo se perpetuar.